O mito do arrebatamento. É a terceira vez que eu faço esse vídeo. Mas vamos lá. As pessoas acreditam que Enoque e Elias são personagens bíblicos que foram arrebatados ao céu e que haverá supostamente um arrebatamento da igreja. Mas segundo aqui João 3, segundo o próprio Jesus, ele disse aqui no versículo 13, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu, no caso se referindo ao próprio Jesus. Então, se ninguém subiu ao céu, como explicar então que Enoque e Elias subiram aos céus e supostamente essa ligação que pode ter com o arrebatamento da igreja? Vamos lá, primeiro a terminologia da palavra arrebatamento. Arrebatamento deriva da palavra raptus, latim, que significa tomado rapidamente com força. O termo raptus equivale a paso em grego, ok? Então, primeiro, a palavra arrebatar, ou arrebatamento, é uma coisa que é tomada com força, subitamente. Uma coisa que você tira de um lugar, você toma e você coloca em outro lugar. Agora, esse lugar não quer dizer que seja necessariamente o céu. Porque em todas as passagens bíblicas que nós vemos a questão de arrebatamento, ou alguém que foi arrebatado, todas essas passagens foram na terra. Eu vou começar mostrando aqui para vocês Atos 8. Aqui em Atos 8 nós temos a passagem de Felipe e o eunuco. O Espírito do Senhor leva Felipe até onde está o eunuco. Felipe prega lá para o eunuco, ensina para ele acerca das Escrituras, batiza o eunuco. E olha o que diz aqui no versículo 39. E, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe, e não o viu mais o eunuco. Então o que está dizendo aqui nesse contexto de Atos 8? O Espírito do Senhor arrebatou Felipe, primeiro, da onde Felipe estava até onde estava o eunuco, e depois que Felipe fez a sua missão, pregou e ensinou as Escrituras para o eunuco, o mesmo Espírito arrebatou Felipe de novo e levou Felipe de volta para onde ele estava. Então aqui você vê que a palavra arrebatou não é uma subida ao céu. Esse arrebatou foi porque Felipe foi levado de um lugar para o outro, duas vezes. Ele foi arrebatado de onde ele estava para o eunuco, e depois ele foi arrebatado novamente para onde ele estava anteriormente, ok? Aí as pessoas falam, não, Ronaldo, mas Elias subiu aos céus, está aqui no livro de Reis, segundo livro de Reis, capítulo 2. Aqui, segundo a Escritura, está dizendo assim, logo depois que Elias entregou o manto para Eliseu, etc e tal, os dois se despediram, aqui no versículo 11 diz, Elias subiu ao céu por um redemoinho. Ok, então aqui nós podemos entender que Elias foi elevado aos céus. Mas aqui, alguns versículos seguintes, tinha alguns homens que estavam atrás de Elias. E olha só o que eles dizem, no versículo 16. Disseram-lhe, eis que agora entre os teus servos há 50 homens fortes. Deixa-os ir, te pedimos, em procura do teu amo. O teu amo, no caso, Elias. Não suceda que o Espírito do Senhor o tenha arrebatado e atirado com ele para algum monte ou algum vale. A Eliseu respondeu, não envieis. Então aqui você vê que os homens que estavam procurando Elias, eles tinham noção que ele poderia ter sido arrebatado. Para o céu? Não. Para algum monte ou para algum vale. Então essa palavra aqui, arrebatado, no caso de Elias, é porque de fato ele foi arrebatado no redemoinho para o céu. Mas não para o céu espiritual, como as pessoas pensam, um plano divino, um paraíso, não. Ele foi arrebatado para um monte ou para algum vale para não ver a morte. Porque a terminologia da palavra arrebatado é isso daqui que eu mostrei para vocês. Ele foi tomado subitamente de um lugar para o outro. E por que acontecem esses arrebatamentos na Bíblia? Por algum motivo. Muitas das vezes para proteger a pessoa. Aqui no caso, Elias, para proteger dos homens que estavam perseguindo eles, Elias foi arrebatado ou para algum monte ou para algum vale. Tanto que você pode ver aqui no segundo livro de Crônicas, capítulo 21, que 6 anos após o arrebatamento de Elias, ele mandou uma carta para o rei. Então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta. Aqui é no reinado de Jeorão. Só que aqui no reinado de Jeorão, já faziam 6 anos que Elias tinha sido arrebatado aos céus. Ou seja, Elias mandou uma carta do céu? Não. É porque Elias tinha sido arrebatado ou tomado subitamente para um monte ou para algum vale. Não para um céu físico, como as pessoas pensam. Até porque no céu não teria como ele sobreviver, né? Pela física, pela lógica também.
Por isso que nós vemos aqui na própria escritura que depois de 6 anos do seu suposto arrebatamento, ele mandou uma carta para o rei Jeorão. Aí nós vemos aqui também um outro caso, que é o caso de Enoque, em Gênesis 5, no versículo 24. E andou Enoque com Deus. Se você pegar em Gênesis 6, você vê que Noé também andou com Deus. Que isso aqui é uma expressão, não quer dizer que literalmente estava Deus fisicamente andando com Enoque na terra como dois amigos, não, é só uma expressão. E não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Aqui Deus para si o tomou está dizendo que Enoque, das duas uma, ou ele morreu, quer dizer, Deus levou ele consigo, ou Deus o arrebatou para algum outro lugar, por algum motivo, talvez por estar sendo perseguido por alguém, e talvez Enoque tenha sido arrebatado para algum lugar seguro para não morrer. Mas as pessoas interpretam aqui literalmente como se Enoque tivesse sido ascendido aos céus de corpo e alma. E não é bem assim que funciona. Em Hebreus 11 tem a menção disso. No versículo 5: pela fé Enoque foi transladado, arrebatado. É a mesma palavra. Para não ver a morte. Quer dizer o quê? Quer dizer que ele ascendeu aos céus para não morrer fisicamente? Não, quer dizer que ele foi transladado de um lugar para o outro para evitar de alguma situação que poderia lhe causar a morte. Provavelmente ele deveria estar sendo perseguido por alguém. Aqui em Hebreus, continuando, diz: e não foi achado, porque Deus o transladara, ou seja, transportou de um lugar para o outro, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Aí as pessoas interpretam aqui também Hebreus 11 literalmente, como se Enoque tivesse subido aos céus e não tivesse morrido fisicamente. Mas aqui, quando o autor de Hebreus fala de todos esses patriarcas, Abraão, Noé, Enoque, etc., ele menciona aqui, quer ver? Aí aqui no versículo 13 ele diz: todos estes morreram na fé, ou pela fé, né? Dependendo da versão Almeida que você utiliza. Então o que o autor de Hebreus está dizendo? Está dizendo que algum deles acaso não morreu? Não, ele diz que todos estes morreram pela fé. Então este é o equívoco, é porque a terminologia da palavra arrebatamento, as pessoas pensam que é subir ou ascender aos céus. Mas na verdade arrebatamento significa literalmente transladar, mudar subitamente de um lugar. E o arrebatamento de Paulo, que Paulo falou do arrebatamento. Aí você tem duas opções. Como eu falei no outro vídeo, ou você entende que Paulo realmente acreditava que aquelas pessoas seriam arrebatadas ao céu naquela época, e isso não aconteceu, porque ele fala nós, os vivos, ou como o preterismo entende, a teologia preterista entende que foi a igreja que foi arrebatada, que a igreja surgiu lá em Jerusalém com Jesus e os apóstolos, e subitamente a igreja foi arrebatada de Jerusalém para os gentios, para Roma. Ou seja, toda aquela igreja seria o nós, que Paulo falou, né? Nós, a igreja, foi arrebatada de um povo, do povo judeu lá de Jerusalém, para os romanos. A igreja acabou tendo sede em Roma e ela foi subitamente tomada, transladada de Jerusalém para Roma. Outros arrebatamentos que as pessoas entendem, como por exemplo Paulo falou que um homem foi arrebatado aos sétimos céus, etc., aí já envolve um pouco o gnosticismo que havia no primeiro século. E acredita-se que esse escrito também não seja de Paulo, mas de um outro Paulo que utilizava o mesmo nome, ou mesmo pseudônimo Paulo. E para finalizar, vamos ver aqui o texto de Mateus 24, que a teologia dispensacionalista entende que é um arrebatamento. Todo o contexto de Mateus 24 se refere à queda de Jerusalém e à queda do templo. Uma hora eu vou fazer um vídeo específico sobre isso. Você pode ver aqui no versículo 34, que Jesus fala: em verdade vos digo, não passará esta geração, a geração dele, sem que todas, não algumas, todas estas coisas, as coisas que Jesus falou aqui antes, aconteçam. Então Jesus foi claro ao dizer que em verdade, não é mentira, que não passaria aquela geração sem que todas aquelas coisas acontecessem. E aí eles usam aqui um versículo isolado, onde Jesus diz: estarão dois no campo, um ficará, o outro será levado. Aqui no versículo 40, estando dois no campo, um será levado e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Então todo esse contexto aqui de Mateus 24 se refere à queda de Jerusalém que Jesus estava falando. Sereis levados a sinagogas, se levantará nação contra nação, se referindo a Roma e Israel, nação contra nação. Sereis levados perante sinédrios, que são tribunais judeus. Os apóstolos foram levados perante sinédrios.
todo o contexto se refere a isso. E quando Jesus adverte aqui de maneira profética que estando dois no campo, um seria levado e deixado o outro, estava se referindo justamente ao que aconteceu, que no ano 70, após a derrota dos judeus para os romanos, a maioria daqueles que sobreviveram, a metade foi levado como escravos para Roma. É só você ler na história de Flávio Josefo, a Guerra dos Judeus, que você vai ver exatamente isso. Inclusive foram esses judeus escravos que foram levados, que construíram o Coliseu Romano. Por isso que Jesus falou, será levado um e deixado o outro. Será levado aqui para o céu que Jesus está falando? Não. Na verdade, dentro do contexto, ele está apenas se referindo à queda de Jerusalém. Então, esse arrebatamento que as igrejas pregam por aí, que as pessoas vão ser levadas para um céu, na verdade é um mito. Até porque o próprio Paulo, na sua epístola aos Coríntios, que ele escreveu depois de Tessalonicenses, ele disse isso daqui, ó. E agora eu digo isto, irmãos, que a carne e o sangue, ou seja, o corpo físico, não podem herdar o reino de Deus. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui numa epístola que ele escreveu depois que ele mencionou o arrebatamento? Ele diz que fisicamente, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Ou seja, não existe isso de arrebatamento físico, de que a pessoa vai subir fisicamente para o céu. Ok? Paz a todos.